Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Pessoal, mais uma vez aqui, professor Ederson Witz, dando sequência na anatomia do sistema renal, beleza? Hoje, pessoal, vou estar falando com vocês aqui um pouco sobre o tecido renal e também sobre o hilo renal ou pedículo renal. É o tema dessa aula aqui, beleza? Os nossos rins, como nós já verificamos as características externas e características internas, o nosso rim, pessoal, ele possui algumas camadas que envolvem o rim, ou seja, nós temos camadas que circundam toda a estrutura renal. Então, o rim ele é envolvido tanto nas faces anterior e posterior, nas margens lateral e medial, e nas extremidades superiores e inferiores, nós temos aí um tecido de revestimento, tá? Então, mais ou menos, pessoal, exemplificando o seguinte, se eu pegasse aqui uma lâmina de bisturi e viesse e cortasse o rim, eu iria atingir a primeira camada externa. Essa primeira camada externa é chamada de fáscia renal, né? Então, a fáscia renal é a camada que envolve toda a estrutura renal. Inclusive, essa fáscia, pessoal, é um tipo de tecido conjuntivo que também envolve estruturas adjacentes, ou seja, estruturas que estão próximas do rim, tá? Ou seja, o rim, como nós sabemos, ele está perto de um lado ali do estômago, né? Está perto ali do baço. Então, naquelas estruturas que estão na parede posterior ali, próximo ao peritônio, nós temos aí estruturas aí também revestidas pela fáscia. Não a renal, nesse caso, esse tecido conjuntivo é chamado de fáscia renal. Nos outros órgãos, a nomenclatura também vai mudar, beleza? Então é a camada mais externa do rim. A segunda camada, imagina só, cortei a primeira camada, cheguei na camada média, a camada que está no meio aqui, abaixo da fáscia. Essa camada é chamada de cápsula adiposa, ok? Então a cápsula adiposa, ela fica abaixo da fáscia renal. E por baixo, pessoal, antes de chegar lá nos néfrons, né, lá no córtex, que nós vimos, né, as estruturas internas, nós temos uma camada mais íntima, mais interna, chamada de cápsula fibrosa. A cápsula fibrosa é aquela camada mais íntima que reveste o rim, né, que vai estar próxima à estrutura fim, né, que nós chamamos aí de córtex renal. Então, repetindo, são três camadas, uma camada externa, uma média e uma interna. A camada externa, que é mais íntima, nós chamamos de camada fáscia renal. A camada do meio, cápsula adiposa, e a camada fibrosa é a camada mais interna. Então, é aquela camada que fica bem próxima ali, como eu disse para vocês, do córtex renal, ok? Então, imagina, pessoal, aquela mesma lâmina de bisturi, ela cortaria a primeira camada, a segunda camada e chegaria nessa terceira camada, que é a camada fibrosa, a cápsula fibrosa. A palavra, pessoal, fibrosa é relacionada ao tipo de tecido, tá? Adiposa relacionada também ao tipo de tecido, ou seja, um tecido mais gorduroso, tá? Como vocês conseguem visualizar nessas imagens, tá? Então, aqui nós temos a cápsula renal, tá? Essa cápsula renal é a mesma fáscia, tá, pessoal? Então, fáscia renal e cápsula renal é a mesma coisa, tá? Como nós vimos ali. Depois nós vamos ter a camada média, tá? A camada do meio. Essa camada média, chamada cápsula adiposa, ela tem essa característica por quê? Porque existe um tecido gorduroso que está nessa estrutura, ou seja, circundando essa estrutura. E mais internamente, nós temos aí a camada fibrosa, que é aquela que vai estar próxima, envolvendo ali o córtex renal, ok? Então aqui nós conseguimos ver uma imagem real de um rim, aqui as estruturas que estão saindo da borda medial, né? E aqui a uréter e a região da pelve aqui. Aqui nós temos a camada mais externa, que é a fáscia renal, também chamada de cápsula renal, ok? O hilo renal, pessoal, o que é o hilo renal? Talvez vocês vão achar no livro também o termo pedículo. Então, pedículo renal ou hilo renal é a mesma coisa. Então, o que seria o pedículo ou o hilo renal? É uma abertura que existe na face
na borda ou margem medial do rim. Então, se nós pegarmos um rim, né? Lembra do rim, né? Se nós pegarmos o rim, ele possui uma parte que vai penetrar vasos, né? Essa parte que vai penetrar vasos aqui, tanto a artéria renal, veia renal, nervos, né, vasos linfáticos e também a pelve aqui do uréter, essa região aqui onde tem essa abertura, que é onde está sendo circundado aqui, ó, nessa imagem, é o hilo. Então, se eu fosse descrever para vocês o que é o hilo, hilo é uma abertura na borda medial dos rins, tá? Onde penetra tanto a artéria renal, quanto veia renal, quanto nervos renal, quanto vaso linfático, quanto uréter, tá? Então isso é o hilo renal, também chamado de pedículo renal. Lembrando, pessoal, que ele fica localizado em uma das bordas. Qual borda? Na borda medial, aquela que está voltada para o plano mediano que passa aqui no meio, junto, né? No meio do corpo aqui. Beleza? Obrigado por me ouvir. Aulinha curta, né? Só para continuar o nosso sistemas. E nós vamos dando sequência nas aulas aí. Um abraço a todos. Valeu!